Bom dia, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Vamos dar sequência, então, na nossa disciplina de estruturas isostáticas, né? Nós estávamos vendo a questão dos pórticos, né? E agora nós vamos analisar um outro tipo de estrutura, que são as chamadas grelhas, ok, pessoal? E aí nós temos uma mudança bastante significativa no que diz respeito a essa análise da estrutura, tá? Então, um pouco diferente daquilo que nós estávamos acostumados, ok? Então, vamos dar sequência aí na aula de hoje. Então, 4.1, sessão onde nós vamos estudar a introdução ao estudo das grelhas e nós vamos ver também a sessão 4.2 na aula de hoje, ok? Então, pessoal, basicamente as grelhas são estruturas reticuladas, planas, formadas pelo cruzamento entre vigas, né? Esses reticulados, eles podem ser quadrados ou oblíquos, tá? E aí, então, tem a submissão, né, de esforços externos ativos, P's, perpendiculares ao plano, gerando esforços externos reativos, né? Força cortante, momento fletor e momento torsor. Então, pessoal, basicamente, qual é a diferença em relação ao pórtico? O pórtico, nós tínhamos uma estrutura plana, só que essas forças, elas estavam no plano dessa estrutura. Agora, nós temos uma estrutura plana, só que as forças que estão atuando são perpendiculares a esse plano que contém a estrutura, tá? Então, grelha, justamente, pessoal, quando vocês pensarem em grelha, vamos lembrar lá do churrasquinho aí, né? Eu tenho uma estrutura, no caso a grelha lá do churrasco, com as carnes que estão sendo apoiadas, né? Estão atuando, né? Estão carregando essa minha estrutura no sentido perpendicular ao plano que contém a estrutura, ok? Então, basicamente, seria isso, tá? Então, eu tenho esse tipo de estruturas, né? Como base de lajes de cobertura, pisos de grande extensão, mezanino, né? Diversas situações. Aqui, no caso, eu tenho um reticulado que é quadrado, ou seja, essa interseção entre as vigas, né? Vão me dar um quadrado. Aqui é a mesma coisa, são quadrados. E aqui, no sentido que eu falei de oblíquo, ok? Então, eu tenho aqui um reticulado do tipo oblíquo, ok? Não tem uma formação de quadrado. Então, pessoal, nós temos dois tipos básicos de grelhas isostáticas. Lembrando, nós estamos vendo estruturas isostáticas, tá? Que é a grelha engastada e livre e a grelha triapoiada. Então, aqui a grelha engastada e livre e aqui uma grelha triapoiada, ok? Então, a grelha engastada e livre, automaticamente eu vou ter aqui nesse apoio um engaste, um apoio do terceiro gênero, ok? Então, como reações de apoio, desse apoio, nós temos um momento fletor, um momento torsor e uma força vertical, tá? O que é esse momento torsor? Tá? Esse momento torsor é exatamente quando estou pensando lá em torcer um pano, tá? Então, é um momento que faz a minha peça girar em torno do seu próprio eixo, ok? Então, é esse momento torsor aqui, tá? Então, está girando aqui no próprio eixo. Lembrando, momento fletor era neste sentido e momento torsor no sentido de giração, né? Ou seja, a minha peça tenderia a girar em torno do seu próprio eixo, ok? Então, esse seria o momento torsor. Então, se nós imaginarmos de novo lá o exemplo da grelha de churrasco, né? Se eu coloco uma carne, né, lá no fundo da grelha e não tenho um apoio um apoio lá da grelha, automaticamente a grelha, né, tá lá a carne lá no fundo, a grelha tende em tombar, né? Então essa barra que está aqui, ela vai sofrer um torsor, certo?
Então, eu tenho exatamente isso, né? Vamos imaginar que aqui fosse duas linhas de vigas, né? E aí eu apoio a carne aqui, por exemplo, tá? Então, e aqui não tem um apoio de sustentação aqui, né? Então, a tendência seria entombar a grelha neste sentido, tá? Então, essa carga que está aqui, no caso a carne, né, tenderia em fletir essa barra, ó, tá nesse sentido, mas em torcer essa outra barra aqui, né? Então, esse movimento. Então, aqui eu tenho flexão e nessa barra aqui eu tenho torção, que ela está girando em torno do seu próprio eixo, tá? Então, existe um giro no seu próprio eixo, ok? No caso de grelha triapoiada, né, o próprio nome já diz, é meio que sugestivo, né? Meio não, né? Bem sugestivo. Então, eu tenho uma grelha do tipo com 3 apoios, tá? E aí, então, como reações, eu tenho 3 reações verticais, tá? Ah, e uma observação. Esses três apoios não podem estar alinhados, né? Ou seja, não podem ser colineares. Porque senão, o que que aconteceria? Vamos supor, né? Aquele exemplo lá do churrasco lá, né? Então, vamos supor que eu tivesse apenas um apoio aqui na vertical, né? Então, esses 3 apoios aqui. Se eu coloco a carne aqui, então a tendência é ela em tombar, né? Então, se eu tiver 2 apoios aqui e um apoio aqui já, então ela já fica estável, ok? Então, é justamente isso. Se eu tiver 3 apoios colineares, eu não tenho nenhum apoio aqui, automaticamente ela tende a tombar a estrutura, ok? E aí eu não teria uma estrutura isostática, teria uma estrutura hipostática. Para as equações de equilíbrio, então tem as mesmas equações lá. Tem somatório de força em x igual a zero, somatório de força em y igual a zero, somatório de força em z igual a zero, somatório de momentos em x igual a zero, momentos em y, momentos em z, tá? Dependendo de qual eixo que nós estamos analisando, ok? A única questão é, essas cargas, elas sempre estarão perpendiculares ao plano que contém a estrutura, tá? Então, não é igual ao pórtico, onde as cargas estavam no plano que continha a estrutura. Agora, ela é perpendicular a esse plano. E aí nós temos a classificação dessas grelhas em função da sua estaticidade, ok? Então, posso ter estruturas, né, grelhas hipostáticas, quando essa minha estrutura apresentar menos que 3 esforços externos reativos, ou seja, 3 reações, ou quando esses apoios apresentarem condições colineares. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma estrutura com apenas 2 apoios, né? Então, o que que acontece? Se eu tenho essa força atuando aqui, a tendência é ela em girar naquele sentido. Então, não tem uma estrutura estável, né? E aqui da mesma maneira, se eu tenho 3 apoios colineares, ou seja, no mesmo alinhamento, se eu aplicar força aqui, a tendência é ela tombar, né? Então, eu tenho uma estrutura do tipo hipostática. Do tipo isostática, quando apresentar 3 esforços externos reativos, ou seja, 3 reações de apoio, desde que essas 3 reações de apoio, né, esses 3 apoios, não sejam colineares, porque senão entra no caso daquela situação hipostática, né? Se eu tenho 3 apoios alinhados, então quando eu aplico uma carga aqui, a tendência é da grelha tombar, né? Aquele exemplo básico lá da grelha lá sua do churrasco, e aí ela está apoiada só aqui na parte de fora, né? E lá dentro da churrasqueira, ela não tem nem apoio nenhum. Então, qual que é a tendência? Ela tombar, né? Então, por isso que não pode ser apoios colineares. E hiperestática, quando eu tenho mais do que 3 reações de apoio. Que no caso não é o nosso estudo, tá? Nós estamos vendo... Perdão, pessoal. Nós estamos vendo apenas estruturas isostáticas, ok? Então, em resumo, para a estaticidade de grelhas, nós temos que hipostática, número de reações
menor do que 3 e os apoios são colineares, né? No caso, se tiver 3 apoios e esses 3 forem colineares, ainda assim é hipostática. Isostática, se eu tenho um número de reações igual a 3 e os apoios não são colineares, tá? E hiperestática, se o número de reações for maior do que 3. Então, na nossa disciplina, nós estamos trabalhando exatamente aqui, ó, isostática. Então, eu estou trabalhando com estruturas com 3 reações de apoio, e essas 3 reações de apoio, nesses 3 apoios, não são colineares, porque senão eu teria uma estrutura hipostática. Beleza, pessoal? Então, essa seria a primeira parte da aula de hoje, que é a sessão 4.1, ok? Onde eu tenho essa introdução ao estudo das grelhas. Lembrando, pessoal, a grande diferença, e é onde a gente acaba se confundindo aí, é que nesse tipo de estrutura eu tenho uma estrutura plana, só que as cargas estão perpendiculares ao plano que contém essa estrutura. É a grande diferença. Para tentar assimilar de uma maneira mais análoga ao dia a dia, eu penso na grelha lá do churrasco, tá? Ou então, por exemplo, se você pensar numa estrutura do mezanino, por exemplo, né? Então, eu tenho cargas, imaginar aí uma pessoa lá, né? Que está em pé no mezanino, então tenho carga que é perpendicular ao plano, ao chão ali, né? Do mezanino. Ok? Beleza, pessoal? Então, agora nós vamos para a seção 4.2, ok? Na seção 4.2, nós vimos lá aqueles 2 tipos básicos de grelhas isostáticas, a grelha engastada e livre e a grelha triapoiada. Então, na 4.2, nós vamos ver a grelha engastada e livre, tá? Então, na sessão anterior, nós vimos os tipos de grelhas, né? E já nessa sessão de agora, nós vamos estudar de uma forma mais aprofundada a grelha engastada e livre. Vamos determinar as reações de apoio e também construir os diagramas de cortante, fletor e torsor, tá? Então, imaginando aí que nós temos esse tipo de grelha, né, uma grelha do tipo engastada, tá? Então, pessoal, o que é a primeira coisa que vocês têm que entender? Que essa estrutura aqui, ela não é uma viga, tá? Isso aqui não é uma viga inclinada. É uma perspectiva que eu estou analisando, como se ela estivesse no chão, por exemplo, tá? Então, esta barra aqui, ela está no eixo X, aí eu tenho uma outra barra aqui que estaria no eixo Y, e essa última barra aqui também no eixo X, tá? Então, se eu olhasse essa estrutura de cima para baixo, imaginando que ela estivesse aqui no chão, né, onde eu estou pisando, e olhasse para baixo, eu teria basicamente... Deixa eu abrir aqui a tela, né? Então, eu teria basicamente a seguinte situação. Então, aqui, primeiro, a estrutura olhando em perspectiva, né? Tenho isso aqui e aqui. Aqui uma carga de 3 kN. Aqui uma carga de 2. Uma carga distribuída de 2. E é isso. Então, pessoal, isso aqui está em perspectiva, tá? Eu estou olhando exatamente no sentido que eu tenho ali o meu sisteminha de coordenadas, né? Então, teria aqui eixo Z, aqui o eixo X e aqui o eixo Y, tá? Ou seja, ó, se nós analisarmos um plano, o eixo X e o eixo Y é perpendicular, tá? Quer dizer o quê? Que esta barra aqui é perpendicular a esta e que esta é perpendicular a esta.
É apenas a forma como nós estamos vendo, como se fosse um isométrico lá de ligações prediais, por exemplo, né? Ligações de água fria, né? Do banheiro, né? Ou coisa parecida. Então, quando nós olhamos isso aqui de cima para baixo, como se eu estivesse olhando o piso do mezanino, por exemplo, o que que nós teríamos? Nós teríamos isto e isto, tá? Eu estou olhando de cima para baixo, tá? Aqui ela tá. Então, eu teria uma carga distribuída aqui, ó, atuando em cima dessa barra, uma carga de 2 aqui como se estivesse entrando aqui no quadro, né, que seria o plano, a estrutura, e uma carga aqui de 3 como se ela estivesse entrando aqui também nessa minha estrutura. Ok, pessoal? Então, eu teria basicamente isso aqui. Essa estrutura, olhando na perspectiva, seria, olhando de cima para baixo, uma estrutura desse tipo. Tá? Então, aqui eu teria uma carga de 2, uma carga de 3, entrando aqui, né, no plano, e aqui uma carga de 2 kilonewtons por metro, ok? Então, eu teria basicamente esse tipo de situação, ok? Aqui olhando em perspectiva e aqui olhando de cima para baixo, ok? Como se eu estivesse pisando aqui nessa estrutura. Então, aqui um exemplo, por exemplo, né, desses 2 kN, como se eu tivesse uma muretinha ao longo de toda essa barra. Aqui eu tivesse uma carga concentrada e aqui uma outra carga concentrada, que eu não coloquei o valor, que é 3, né? 3 kilonewtons e kilonewtons. Ok? Então, pessoal, o que eu teria de reações no caso de uma grelha engastada e livre? Então, eu teria, primeiro, uma reação aqui vertical, né? Então, vertical A, tá? E aí, o que eu teria? Uma outra situação. Eu tenho essa barra aqui, né? Então, estou analisando aqui, essa barra aqui, e uma terceira barra que estaria aqui, né? Então, eu tenho que ter um momento fletor que combata esse movimento, tá? Porque como ele está engastado aqui, eu tenho um momento que é reativo, que vai impedir este movimento, ok? Este movimento aqui. Então, eu tenho um momento aqui, que seria um MA. E tenho também, eu tenho aqui essas peças aqui, eu tenho a possibilidade dessa peça girar neste sentido, ou seja, eu tenho um torsor nessa peça. Então, eu tenho um torsor aqui, tá? Um torsor em A, reativo. Beleza? Com base nisso, então, eu vou fazer essa minha análise, tá? Para a determinação das reações de apoio. Então, primeiro, eu vou fazer a somatória de forças verticais igual a zero. Então, o que eu tenho de força vertical? Tenho VA menos essa carga distribuída, que vai me dar uma resultante, né? Aqui de 2... Qual que é esse vão aqui? Esse vão aqui é 2, deixa eu pôr aqui as medidas. 2 metros. Aqui 2 metros. Aqui 1 metro. E aqui 2 metros, ok? Então, essa minha carga distribuída vai ser 2 vezes 2. Então, tem uma carga, uma resultante de 4 ali daquela carga distribuída. Deixa eu subir um pouquinho aqui, porque senão vocês não vão ver. Aí. Beleza. Então, o que eu tenho de forças na vertical? VA menos o 4, menos 2, menos 3.
tudo isso igual a zero. Então, qual que é o valor do meu VA? O meu VA, menos 4 com menos 2 com menos 3, vai dar menos 9. Passo para cá, mais 9. Então, 9 quilonewtons o valor do meu VA. Então, eu sei que o VA aqui é 9 quilonewtons, ok? Agora, eu tenho que achar aquele MA lá, o momento fletor, né, resistente dessa minha estrutura. Então, eu tenho o ponto 2, onde eu vou fazer o momento em A igual a zero, certo? Somatório de momentos. Eu tenho um MA aplicado, certo? Aí eu vou ter quem, ó? Menos esse 4 que está aqui, né? Então, ele estaria aqui no meio dessa barra. Então, seria menos 4 vezes a distância. Se aqui eu tenho 2, metade é 1. Vezes 1, certo? Vezes, perdão, menos esse 2 vezes, qual que é a distância perpendicular, ó, entre o 2 até o ponto que eu estou analisando. Então, é essa distância total aqui, tá? Momento fletor, ó, eu estou analisando essa distância aqui, no eixo X. Se for o momento torsor, eu vou analisar essa distância aqui no eixo Y, tá? Então, vai ser o 2 vezes o 2. Né? Esse 2 aqui, vezes a distância até o ponto que eu estou analisando. Menos o 3 vezes a distância do 3 até o meu ponto que eu estou analisando, que no caso é 2 mais 2. Então, vezes 4. Tudo isso igual a zero. Ok? Então, eu encontro que o meu MA é igual a 20 kN vezes metro. Então, encontrei o meu MA, ok? Por último, eu tenho que determinar qual é o torsor reativo lá, tá? Então, eu tenho quem? Eu tenho o TA, certo? E aí, tudo que vai torcer nesse ponto aqui, ou seja, tudo que vai fazer ela ter esse movimento aqui ou esse movimento aqui para cima, né? Então, por isso que eu vou analisar sempre as forças vezes essas distâncias aqui no eixo Y, ok? Beleza? Então, pessoal, eu estou considerando esse torsor aqui positivo, né? Então, eu vou ter esse mais 2 vezes. Qual a distância do 2 até o eixo que eu estou analisando esse giro? 2 metros. Então, mais 2 vezes 2, ok? E mais, então, esse meu 3. Esse 3 aqui está a uma distância de quanto do eixo que eu estou analisando? 2 mais 1, 3. Então, 3 vezes 3. Tudo isso igual a zero, tá? Então, qual que vai ser esse valor do meu TA? Então, TA vai ser igual a menos 2 vezes 2, 4, 3 vezes 3, 9, então dá menos 13 kN vezes metro. Quer dizer o quê? Que esse meu TA de reação, esse TA de reação, né, reativo, perdão, é menos 13, ou seja, é contrário ao que eu coloquei ali como convenção do meu TA, ok? Então, eu tenho definido os valores das minhas reações nesses casos aí, tá? Nesse caso aí. Então, eu consegui calcular o VA, o MA e o TA.
MA seria o momento lá no ponto A, o TA, o torsor lá no ponto A, e o VA é a reação vertical lá no ponto A também, ok? Então, isso aqui nós temos definidas as reações de apoio, ok? Lembrando, pessoal, aqui nas grelhas nós temos que analisar a estrutura como sendo tridimensional, porque eu tenho um plano e essas cargas estão perpendiculares a este plano, ok? Pessoal, não é. Alguém falou aí de escada. Não, não é escada. Isso aqui eu estou olhando, ó, de cima para baixo, como se eu estivesse pisando nessa estrutura, tá? Então tem uma barra aqui e uma barra aqui, como se eu estivesse aqui, ó, em cima dessa minha estrutura aqui, que no caso é uma grelha, tá? Então, como se eu estivesse olhando de cima para baixo. Imagina você aí onde você está, na sala onde você está, e olha para baixo. Aqui, ó, para o piso onde você está pisando. Então, aqui eu teria uma barra e outra barra, tá? Aqui no chão onde você está pisando, tá? Que eu estaria considerando como sendo o plano dessa minha estrutura. Eu não estou olhando isso aqui em corte. Isso aqui não é corte. Isso aqui é em uma olhada de cima para baixo, tá? Então, aqui, ó, eu tenho o eixo X, aqui eu tenho o eixo Y, e aqui, ó, como se estivesse saindo aqui, ó, eu tenho o eixo Z, tá? Como se estivesse saindo aqui do plano. Então, imagino que, nesse caso aqui, né, esse quadro fosse o plano que contém essa estrutura. E eu tivesse aqui, ó, em pé aqui, né, nesse quadro, tá? Então, seria isso. Por isso que não dá para confundir. Eu tenho uma estrutura plana e eu tenho os carregamentos que estão aqui. Então, essa visada aí que eu coloquei no quadro é como se eu estivesse olhando isso aqui, tá? Beleza? Então, pessoal, agora nós temos que analisar o diagrama de forças cortantes, ok? Então, basicamente, o diagrama de cortante é semelhante ao que nós já vimos até aqui, tá? Só tenho que obedecer à mudança dos eixos, tá? Então, tem que analisar barra por barra a questão do cortante, tá? E aí, a partir disso, nós vamos, então, construir o diagrama de forças cortantes, tá? Então, vamos lá para o quadro novamente. Lembrando, pessoal, forças cortantes, eu estou analisando as forças, né, que estão verticais, ok? Então, eu vou analisar todas essas forças verticais, tá? Então, vamos lá. Então, as forças verticais. Então, eu vou desenhar aqui a minha estrutura, aqui na perspectiva. Tá? Desenhei a minha estrutura. Tá? Isso aqui é na perspectiva, pessoal. Perspectiva. É como se eu pegasse, por exemplo, esse quadro aqui e tivesse olhando assim, ó. Tá? Eu tenho essa fachada aqui, posso ter essa aqui, né? Só que agora eu estou olhando assim, tá? Ou seja, esta barra aqui não deixa de ser perpendicular a essa. É só a forma com que eu estou olhando a minha estrutura. Por isso que ela dá essa impressão aqui, tá? Mas se eu olhar ela em planta, né? Então eu tenho essa configuração,
tá? É isso que a gente tem que entender, tá? Então, força cortante aqui em quilonewtons, eu vou analisar todas as forças que são verticais, ok? Então, pessoal, se eu fizer uma seçãozinha aqui, ó, e olhar para a esquerda, o que eu tenho de forças na vertical? Eu tenho esse VA, de baixo para cima, né? Então, só trazendo esses valores aqui, né? Então, é como se eu tivesse um valorzinho aqui, ó, VA, só que agora saindo, né? Então, pessoal, eu tenho, olhando para a esquerda, apenas esse VA na perpendicular. Então, é como se eu tivesse aqui aquela barra e essa minha reação de apoio seria esses 9 aqui, então, de cima para baixo. Então, qual seria o valor desse meu cortante aqui? 9, ok? 9 nesse ponto. Quando eu analiso uma seção aqui, ó, então, o que eu teria? Teria esse 9 para cima, né? E esse 4 para baixo. Então, 9 para cima e o 4 para baixo. Então, qual seria o valor do cortante aqui na ponta? 9 menos 4, 5. Como varia esse diagrama de cortante? Eu tenho uma carga distribuída, então ele é uma variação linear, ok? Então, esse valor aqui é 5. Beleza, gente? Se eu olhar esta barra daqui, né? Então, o que eu tenho ali de força cortante? Os mesmos 9 aqui e o 4 aqui. Então, eu tenho os 5 que já está aqui nesse ponto aqui, né? Então, eu tenho esses 5 aqui. Beleza. Se eu fizer uma seção aqui, 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 vai continuar sendo 5 até esse ponto onde eu tenho essa carga concentrada. Ou seja, eu subo aqui esses 5 até aqui nesse ponto. Então, aqui eu tenho esse valor de 5. Porém, se eu fizer uma seçãozinha logo após essa carga de 2, essa carga concentrada de 2, então eu tenho uma descontinuidade dessa carga, ou seja, eu tenho lá o 9, o menos 4, e agora eu subtraio também esse 2. Então, qual o valor que eu teria aqui? 3, né? Então, eu teria esse valor aqui de 3 até o final dessa barra. Então, eu teria essa cara para o meu diagrama de cortante. Lembrando, pessoal, isso é propriedade do diagrama de cortante. Quando eu tenho uma carga, né? Então, existe uma descontinuidade no diagrama de cortante. Esse valor aqui é a própria carga concentrada, tá? Então, existe uma descontinuidade no diagrama de cortante devido a essa carga que foi aplicada. Então, se eu fizer 5 menos 3, é o próprio 2, que é a carga concentrada ali, ok? Agora, se nós fizermos uma seçãozinha aqui e olhar ou para a esquerda, eu vou ter todo esse valor, 9 menos 4 menos 2. Ou, se eu olhar para a direita, eu tenho já o valor de 3 ali. Tá? Então, para essa seção e para essa seção, vai ser o mesmo valor de 3 para a força cortante. Então, aqui,
nessa barra, eu tenho um valor constante de 3 kN. E aí, essa cara aqui é o meu diagrama de forças cortantes. Lembrando que eu estou analisando apenas as cargas, né, as forças verticais. Então, esse seria o meu diagrama de forças cortantes, ok? Então, vou voltar para o slide aí para a gente analisar. Então, eu teria esse esboço de diagrama de cortante, tá? 9, 5, o 5 aqui tem esse descompasso aqui de 2 kN, que é a própria carga concentrada, e aqui o valor de 3, ok? Agora, nós vamos analisar o momento fletor. Lembrando, pessoal, que o momento fletor, ele tende a girar a peça neste sentido, tá? Então, tem uma peça, vai girar nesse sentido. Ou seja, sempre a força vezes a distância até o dado ponto que nós estamos analisando. Então, a construção do diagrama de momento fletor deve-se levar em consideração as forças que tendem a girar as peças em relação ao centro de gravidade. Exatamente isso que nós estamos vendo aqui, ok? As barras perpendiculares têm seus diagramas de momento fletor independentes. O que significa? Ó, como eu estou analisando neste sentido, então, esse diagrama aqui é independente desse. Então, esse não depende desse, porque aqui eu tenho uma direção, aqui eu tenho uma outra. Agora, quando eu estou falando de barras paralelas, né, ou seja, essa barra e essa barra, o meu diagrama de momento fletor, ele vai ser contínuo, ou seja, o momento que eu tenho aqui vai ser o mesmo momento que eu tenho nesse ponto aqui da barra. Por quê? É como se eu tivesse, ó, eu tenho aqui, ó, olhando de frente, né? Olhando de frente. Então, eu tenho isso aqui, certo? Duas barras paralelas, certo? Duas barras paralelas, ok? E como se tivesse aqui no meio uma que ligasse as duas, né? Algo semelhante a isto, né? Então, teria isso aqui. Esse aí seria a minha estrutura, ok? Uma barra aqui, essa barra azul que seria o apagador ligando as duas, e essa outra barra aqui na ponta. Então, se eu olhasse isso aqui de frente, tá? Se eu olhasse isso aqui de frente, então, o que eu teria, ó, pessoal? Uma barra sendo continuidade da outra, tá? Ou seja, essas barras que são paralelas, elas estariam uma em continuidade da outra, como se eu estivesse olhando agora de frente, tá? Então, essas duas que estão aqui, ó, se eu olho ela de frente, então eu tenho uma continuidade. Por isso, o momento fletor é contínuo para essas barras que são paralelas, ok? Então, vamos lá para o momento fletor nessa minha estrutura. Então, para o momento fletor, para que o momento fletor, que no caso é quilonewton vezes metro. Então, pessoal, o que nós teremos, né? Então, nós teremos a seguinte situação. Se eu fizer uma seçãozinha aqui, ó, qual é o momento que eu tenho? Eu tenho um momento aplicado ali devido ao engaste, certo? Qual é o valor desse momento? Não coloquei aqui, né? Mas esse momento aqui é 20 e aqui é 13, tá? Então,
esse momento aí no apoio é os 20. Vou apagar isso aqui, trazer para cá. Então, os 20 aqui, certo? Os 20 quilonewton vezes metro. Se eu fizer uma seçãozinha aqui, eu vou ter quem? Eu vou ter os 20 que estão lá, menos. Então, 20 girando nesse sentido, o VA agora está girando no outro sentido, então vai ser menos 9 vezes a distância 2, né? E mais esse 4 aqui vezes a distância que é 1. Então, mais 4 vezes 1. Tá? Então, 20 menos 18 mais 4. Então, eu tenho um valor de 6 aqui. Pouco menos, né? Como é uma carga distribuída, então eu vou ter esse momento variando como uma parábola. Esse valor aqui é 6, ok? Agora eu estou analisando esta peça aqui, tá? Então, esta barra, tá? Então, pessoal, o que que acontece? Ó, lembrando, o que é torsor nesta peça aqui, ó, vai virar momento fletor nessa peça aqui, certo? Ou seja, aqueles 13 que estão torcendo essa peça, como elas estão ligadas aqui, então vai virar momento fletor nessa peça, tá? Então, qual é o momento fletor aqui nessa ponta? Os 13 que nós temos lá, tá? Então, vamos fazer assim. Aqui eu tenho um valor, esse aqui é 6, tenho aqui um valor de 13. Então, esse valor é 13 e esse valor aqui é 6, ok? Beleza. Agora, o que que eu tenho de momento fletor nesse ponto aqui, ó, ou aqui? O que que eu tenho de momento fletor nesse ponto? Não tem nenhuma força com uma distância nesse sentido, né? Tanto olhando para a esquerda quanto olhando para a direita, automaticamente esse meu momento fletor aqui é zero. Vou diminuir um pouco isso. E aí nós vamos ligar esse ponto até aqui como sendo zero. Lembrando, nós estamos analisando o momento fletor nessa peça, então tem que analisar essas distâncias nesse sentidos aqui, ok? Momento fletor aqui, eu vou analisar as distâncias que estão neste sentido. E aqui a mesma coisa, ok? Então, sobrou a última barra, tá? Qual o momento fletor aqui nessa ponta? Há um apoio aqui, eu não tenho distância nenhuma, olhando para a direita, então esse momento aqui é zero. Se eu olhar, fizer uma seção aqui, olhar para a direita, qual que vai ser esse meu momento? Vai ser esses 3 vezes o 2, que é 2 metros de distância da força até o ponto que eu estou analisando. Então, qual que é esse momento? 6, que é o mesmo que estava aqui. Porque se a gente olhar as duas barras que são paralelas, quando a gente olha aqui, né? Então, esse momento ele é contínuo desta barra para esta barra aqui, porque eles têm a mesma direção. Então, esse meu momento fletor aqui vai ser 6. Então, esse valor aqui é 6. E aí eu tenho esse meu diagrama de momentos fletores para a grelha em questão.
Lembrando que momento fletor é a tendência em giro neste sentido aqui, ok? Então, nós temos este diagrama para momentos fletores, ok? Por último, então, vai faltar o torsor. Então, aquilo que é momento fletor para uma, né? Quando eu estou analisando a outra barra, vira torsor, ok? Porque existe essa diferença de direções. Então, pessoal, o momento torsor é o esforço externo que promove o giro da barra em torno do próprio eixo, em função de uma força F e uma distância D, tá? Então, eu tenho, por exemplo, essa situação, né? E aí eu tenho uma força que está sendo aplicada aqui, que tende em girar essa peça nessa direção aqui, ou seja, ao longo do seu próprio eixo. É como se a gente imaginasse uma manivela, tá? Estou aplicando uma força aqui e o eixo aqui da minha manivela vai girando no sentido do seu próprio eixo. Ok? Então vamos lá para o diagrama de momento torsor agora, tá? Coloquei aí para vocês, mas vamos construir esse diagrama de torsor. Então vamos lá. Então, quando eu estou falando de torsor, eu estou analisando o momento que tende em girar a minha peça em torno do seu próprio eixo, ok? Então, não é mais o momento fletor, agora é torsor, tá? Então, vamos lá. Então, aqui é torsor, ok? Se nós fizermos uma seção aqui, qual que é o torsor que eu tenho? O torsor aplicado, né? Então, é os próprios 13. Tá? Então, aqui eu tenho 13. Menos 13, tá? Lembrando, momento fletor, o negativo é para cima e o positivo é para baixo. No caso do torsor, o negativo é para baixo, ok? Então, eu tenho 13 como sendo o meu torsor nessa barra. Se eu analisar esta barra aqui, ou seja, essa barra, a tendência em giro ao longo do seu próprio eixo, eu posso olhar ou para a esquerda ou para a direita. Se eu olhar para a direita, fica mais fácil, porque eu tenho uma força aqui de 3, ó, que vai girar nesse sentido. Então, o que eu tenho? Eu tenho esse 3 que vai girar neste sentido. Então, vai girar essa peça assim. Ou seja, vai me gerar um torsor nessa peça aqui, ok? Ó, vai acontecer isso aqui. Então, qual é esse valor desse torsor? É o 3 vezes a distância até o eixo dessa barra. Qual que é essa distância? 2. Então, 3 vezes 2 metros, eu tenho o meu torsor aqui nesta barra. Então, aqui, se aqui é 13, então aqui é 6, aqui é 6, e aí eu ligo um ponto no outro. Esse valor aqui é menos 6. Então, eu tenho o torsor para essa barra, torsor para essa barra. Esta barra aqui, eu não tenho torsor nenhum, tá? Por quê? Se eu somar os torsores referente a essas forças, o meu torsor é 0, né? Então, se eu olhar para a direita, eu não tenho nenhuma força fora do eixo da barra, né? Então, não tem uma força aqui que esteja fora do eixo da barra. Portanto, esse torsor nessa última barra é igual a 0. E aí nós temos este diagrama aí lá no slide que eu passei agora na tela de vocês, tá? Então, se nós analisarmos o torsor aí que eu estou
colocando, acho que agora abriu, né? Então, se nós analisarmos esse diagrama de momento torsor, então eu tenho 13, que seria o torsor, esse torsor aplicado aqui, certo? E o torsor nessa barra, que é 6. Por que é 6? Porque é essa carga que está aqui, de 3, né? Que está aqui, ó. Então, 3 vezes 2 que tende a torcer essa peça. Poderia olhar para o outro lado também, né? Então, o que tenderia a entorcer essa peça olhando para a esquerda? Eu teria esse 20, certo? Que é momento fletor aqui, vira torsor aqui. Então, teria esses 20 menos 4 vezes 1 e mais o... perdão, 20 mais 4 vezes 1, menos o 9 vezes 2, que tende a girar nesse outro sentido. E aí eu encontraria os mesmos 6 de torsor nessa barra aqui, BC, tá? Ou seja, eu estou analisando qual é a tendência em girar ao longo do seu próprio eixo, tá? Em torno do seu próprio eixo. Isso é o torsor, que é diferente do momento fletor. Momento fletor, estou analisando esse giro. Momento torsor, estou analisando esse giro aqui em torno do seu próprio eixo. Tá? Então, é o que a gente lembra lá, por exemplo, da manivela, né? Então, eu estou girando a manivela, automaticamente eu giro o seu eixo aqui, né? Então, é neste sentido. Né? E lembrar também do pano lá, eu vou torcendo esse pano, ok? Então, pessoal, com isso a gente encerra a aula de hoje. Nos vemos na próxima semana, onde nós vamos tratar das grelhas triapoiadas, ok? Agradeço a todos pela atenção, desejo a todos e a todas um excelente final de semana. Tchau, tchau, pessoal.